Quero convidar eu quero compartilhar uma palavra com você bem simples. E como nós temos falado nesse mês de julho, né, a série da gratidão. Quantos têm sido abençoados por essa série da gratidão? Sabe, irmãos, a gente tem compartilhado essas ministrações dos nossos grupos e tem sido uma bênção. Quanto Deus tem ministrado, eu posso testemunhar, né? Quanto Deus tem ministrado na minha vida, né? E quantas coisas a gente às vezes começa a perceber que às vezes a gente sem perceber nós estamos sendo ingratos. Às vezes estamos murmurando, reclamando. Muitas vezes a gente acaba percebendo em nós um descontentamento. A gente acaba percebendo em nós uma insatisfação. A gente acaba percebendo em nós o quanto a gente murmura, o quanto a gente reclama. Você não percebeu isso quando você estava nesse mês? Em coisas simples, do dia a dia, estamos murmurando, reclamando. E como é importante, né? Está aqui o versículo que a gente usou como base, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Né? Você decorou o que está escrito lá? A Bíblia diz o quê? Em tudo dai graças. E o versículo continua, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vamos repetir? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Olha só que versículo poderoso, né? Eu quero até abrir lá em 1 Tessalonicenses, porque é algo tão poderoso esse versículo, porque a vontade de Deus expressa aqui nesse texto, o desejo de Deus é que nós sejamos pessoas gratas. O desejo de Deus, né? A vontade de Deus significa o quê? O desejo dele. Qual que é o desejo dele para a minha vida? Qual que é o desejo dele para a tua vida? Que você seja grato. Paulo está nesse texto expressando para nós que o desejo dele, a vontade dele para a minha vida e para a tua vida é que a gente não venha murmurar. E nós temos aprendido desde o início da série, com o pastor Eduardo, quando ele ministrou, né, aquele texto sobre os 10 leprosos. Você lembra? Né? Quem lembra aí, né? Que a gente vai esquecendo já das ministrações. E isso é importante, porque um dos pontos que o pastor Eduardo ministrou é que a gratidão, ela tem boa memória. Você se lembra do que foi falado? Porque se você já esqueceu, cuida, irmão, né? A gratidão não tem boa memória, você não esquece. Você não esquece, né? E aqueles 10 leprosos, né? Ontem nós estávamos aqui numa vigília, né? E a gente fez uma vigília da gratidão, por assim dizer, né? Tivemos um tempo tão maravilhoso de oração, de busca. E usamos esse texto como uma base para nós conduzir a vigília. E ali fala desses homens que foram curados por Jesus, que foram tocados por Jesus. E esses 10 que estavam nessa condição, mas apenas um voltou para agradecer, apenas um voltou com o coração grato. Apenas um se lembrou de voltar. E o texto ele fala sobre o espanto de Jesus em perceber, puxa, apenas um voltou, só esse estrangeiro, e era um samaritano ainda, né? Só ele teve esse coração para agradecer. E muitas vezes nós não somos assim, né? A gente pede, a gente clama, a gente ora, a gente busca o favor de Deus e Deus dá para a gente. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus e crê que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você nunca vai se achegar a Deus e vai sair de mãos vazias, meus irmãos. Deus sempre vai te abençoar. Ele é abençoador por natureza, é o que Ele é. Você se aproxima dEle e Ele te abençoa. Só que o problema é o seguinte, aí você sai de um culto abençoado e se esquece de agradecer. Se esquece não apenas de vir dizer um obrigado, né? Não é somente um obrigado Jesus, valeu. Mas é uma vida de gratidão. A pastora Andressa também ministrou uma palavra poderosa sobre, né, nós desenvolver uma vida de gratidão, porque é o caráter de Deus. Mesmo que a gente esteja vivendo circunstâncias difíceis, nós não nos esquecer do caráter de Deus. O como Deus é bom, a Bíblia fala, rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Não se esqueça disso. Semana passada o nosso pastor Elton trouxe uma palavra que me impactou muito, sobre a vida de Daniel. Um homem que tinha como de costume 3 vezes ao dia orar, abria sua janela e buscava o Senhor, né? Era um homem fiel, um homem íntegro, um homem que não era corrupto, um homem que tinha um relacionamento de oração.
E de repente armaram toda uma cilada, né? Como nós cantamos aqui, o inimigo tenta laços e embaraços, né? O inimigo tentou laços e embaraços para parar Daniel, para fazer ele parar de orar. E armaram lá um decreto para que durante um espaço de 30 dias, ele não podia fazer pedido para ninguém, nem para o rei, nem para nenhum Deus. Sabe o que Daniel fez? Ele continuou orando, continuou fiel. Eu até comentei essa semana no GC, né, sobre algo que Deus ministrou no meu coração, quando o pastor estava falando. E talvez, e a gente conversou sobre isso. Imagina se fosse nós no lugar de Daniel, se fosse eu, fosse você. Se a gente precisasse parar de orar 30 dias, só para não morrer. Porque era um espaço de 30 dias apenas, né? Talvez a gente pensaria assim, poxa, só 30 dias. Então nesse mês eu não vou orar, porque, né, eu vou para a cova dos leões. Então é só 30 dias, deixa passar esse mês, daí eu volto a orar. Sabe o que Daniel fez? Ele continuou orando. Ele não se intimidou com a cova dos leões. Ele sabia que a vida dele estava em risco, mas mesmo assim não parou de orar. Não parou de orar. Talvez você pensa, não, isso me trouxe uma reflexão, né? Será que a gente não ia dar um jeitinho brasileiro, como costuma dizer, né? Tem uma brecha na lei aí, 30 dias só para não orar. Então nesses 30 dias eu não vou no turno de oração. Nesses 30 dias eu não vou na igreja mais orar, eu vou parar um pouquinho. Porque a hora que passar os 30 dias, eu volto. Deus vai entender. É uma ameaça, né? Então, você parou para pensar nisso? Eu não sei se no GC vocês pararam para conversar sobre isso, mas ministrou muito o meu coração. Isso fala da gratidão de Daniel, uma vida de gratidão. Um homem fiel é um homem grato. Um homem que é fiel é um homem grato. E nessa noite, nessa festa, irmãos, eu quero falar sobre algo muito importante, porque a Bíblia ela fala sobre 2 mandamentos, que Jesus deixou resumido, né, em 2 mandamentos. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Simples, né? Toda a lei se resume nesses 2. A gente já falou sobre a importância de nós voltar para Jesus. Já foi muito falado sobre o amor a Deus e como nós temos que ser gratos ao Senhor. Mas eu quero encerrar nessa noite essa série falando sobre a gratidão nos nossos relacionamentos. Eu quero falar sobre nós. Porque não é agora sobre o que nós precisamos entregar a Deus, mas é o que nós precisamos entregar a nós, entre irmãos. Você já percebeu na tua leitura bíblica quantas vezes aparece uns aos outros? Amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, honrem uns aos outros. Você percebe que a Bíblia é um livro de relacionamento. A Bíblia toda é um livro que foca em relacionamento. É por isso que a Bíblia fala que em Provérbios 18, que o solitário, uma pessoa que quer andar sozinho, ela se levanta contra a verdadeira sabedoria. Não é sábio você andar sozinho. Não é sábio você querer viver isolado. É por isso que nós trabalhamos com grupos de crescimento. Irmãos, imagina que triste seria essa igreja se nós não tivéssemos GC. Imagina que triste seria essa igreja se nós nos reuníssemos apenas uma vez na semana, viesse aqui no culto e não nos relacionássemos. Somente dá um paz do Senhor, vai para sua casa, cada um vive a sua vida e o seu trabalho e tchau. Imagina que triste não seria se nós não vivêssemos a igreja nas casas. Imagina que triste essa igreja seria se nós não tivéssemos discipulado, se nós não cumpríssemos a ordenança de Jesus. Quem está entendendo isso? Sabe, irmão, se nós podemos festejar, se nós podemos celebrar, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E por que a gente está fazendo festa? Porque nós estamos replicando o que a Bíblia faz, o que o céu faz. Se o céu faz festa, nós também vamos fazer festa. Está entendendo? Nós temos que, na verdade, fazer mais festa ainda. O que nós não podemos é pecar. O pastor Eibe diz uma frase: nós podemos fazer tudo, só não podemos pecar. Então, irmão, se quer pintar cabelo, se você quisesse vir decorar, irmão, não tem problema. Nós temos aqui fazer festa. Às vezes a nossa religiosidade nos barra de viver aquilo que Deus quer que a gente viva, né? Eu estava lá atrás, daí a irmã Nata veio para mim: ei, vamos fazer um trenzinho, né? Aí começamos lá, eu estava lá meio assim, né? Aí eu falei: vamos embora, né? Vamos fazer, vem galera, vamos junto, né? Comecei a pular, eu falei, a Bíblia diz que Davi dançava com todas as suas forças na presença do Senhor. E eu falei, vamos embora. Eu comecei a pular sozinho, daqui a pouco veio a galera e fomos dançando. Às vezes você pode olhar para isso e pensar, para que isso, né?
Às vezes o espírito de Mical já começa, para que fazer isso aí? Sabe o espírito de Mical, que quando olha para Davi diz, por que você está fazendo essa coisa vergonhosa? O espírito de Mical é o espírito da esterilidade, que olha para os outros celebrando e não vai nunca frutificar, irmão. Que olha, ai, que é isso, para quê? Irmão, festeja. Eu não estou dizendo que você precisava estar no trenzinho, está tudo certo, amém? Mas não precisa criticar. Estava no banco, está celebrando, amém, glória a Deus, irmão, está tudo certo. Eu só estou dando um exemplo de como foi ali, né? Então, eu pensei, eu me travei um pouco na hora, mas depois, vamos embora, vamos lá. E comecei, né? E os irmãos começaram, e isso é muito importante nós ter isso no nosso coração. Olha só, eu quero ler um texto para começar a falar sobre essa questão do relacionamento. Em 1 Tessalonicenses mesmo, no próprio capítulo 5, olha o versículo 12 desse capítulo, 1 Tessalonicenses 5:12. Acompanhe comigo, por gentileza. Diz assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Eu vou ler agora na versão NVI. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Bom, Paulo está falando sobre quem? Sobre pastores, líderes de GC, líderes de departamento, discipuladores, anfitriões. Está dizendo para essas pessoas, você que é um líder, um pastor, um discipulador, um anfitrião. Essa palavra aqui que a Bíblia está dizendo, irmãos, tenham em grande apreço. Isso é para você. Essa palavra é para você, líder, é para você que nos ajuda. Tenham em alta estima aqueles que trabalham com vocês. Nós aqui, nessa noite, eu estou representando, obviamente, o pastor Elton, pastor Marli, pastor Eduardo, pastor Andressa, pastora Hanna. Em nome de nós aqui, queremos honrar a vida de vocês nessa noite. Honrar o trabalho de vocês. Isso envolve líderes de GC, discipuladores, anfitriões, vocês que trabalham com a gente. Gratidão. Gratidão. Se hoje nós podemos celebrar e fazer essa festa, é por causa de vocês. Porque, irmão, não é nós aqui só os pastores que trabalhamos. Não, é vocês, é a igreja. Olha essa decoração que foi feita, irmãos. Foi feita por um ministério que tomou a liderança. Irmãos que ontem estavam aqui pela manhã, se dispuseram a dedicar o seu tempo, né, para decorar a igreja. Aí outros irmãos que se prepararam para a dança, né, que estava aqui, se preparou. O louvor, a comunicação, os irmãos que fizeram a comida, né? Que prepararam o lanche em casa, trouxeram, está lá atrás. No final do culto nós vamos ter um momento de comunhão, vamos comer juntos, né? Cada detalhe desse culto, irmãos, nós temos que ter grande estima por vocês. É o que a Bíblia está dizendo, nós temos que ter vocês em alta estima, alta consideração, valorizar o trabalho de vocês. Gratidão por cada líder que trabalhou. Talvez, irmãos, nós estamos hoje encerrando esse ciclo, e talvez algumas multiplicações não aconteceram da maneira como sonhávamos, né? Talvez algumas multiplicações ainda não aconteceram, né? Colocando essa palavra ainda. Talvez alguns líderes ainda não se formaram nesse tempo, e está tudo bem. A gente tem alvos, né? Por exemplo, agora vamos começar para o próximo ciclo. Ano que vem nós vamos trabalhar mais uma festa, porque nós temos que ter objetivos do trabalho. A gente não pode trabalhar sem alvo. Paulo diz, né, que nós temos que ter alvo. Nenhum lutador ele fica dando esmurro no vento. Você tem que ter algo pelo que lutar. Então a gente trabalha com os grupos com esses alvos. Nós queremos frutificar, nós queremos avançar, amém? Nós cantamos, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar. Nós vamos continuar crescendo. Irmãos, e a Bíblia está dizendo que nós temos que ter essa consideração sobre o trabalho de vocês. E eu queria iniciar essa ministração honrando cada líder. Eu quero que todos os líderes se coloquem de pé. Líderes de GC, líderes de departamento,
discipuladores e anfitriões. Se coloque de pé no seu lugar, todos que estão aqui, né? Olha, igreja, né? Pode olhar, né? Olha esses homens, essas mulheres que estão se colocando, né? E eu quero que você dê um aplauso pela vida deles. Amém? Amém? Aplauda a vida desses homens e mulheres. Toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Mas vocês têm feito um trabalho maravilhoso nessa igreja, irmãos. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Muito obrigado pelo trabalho. Aleluia. Obrigado, pode se sentar. No final a gente vai ter um momento aqui também de oração. Mas eu gostaria muito de honrar a vida de vocês, porque isso é muito importante. E nos relacionamentos, eu quero, essa semana, algo me chamou a atenção. Nós tivemos aqui, né, pastor, a reunião das igrejas aqui do Vale, né? Dos pastores daqui do Vale, das igrejas Aba aqui do Vale, de Itajaí. Estava a igreja Aba de Timbó, o pastor de Gaspar, Blumenau. Então a gente teve um tempo aqui de comunhão. Aí o pastor Tiago, ele trouxe uma ministração, né, que me ficou martelando durante a semana na cabeça. E aí eu estava assim, meio lutando com uma mensagem, com outra, sabe aquela questão, né? Quando a gente vai pensar, e aí aquilo hoje me trouxe essa convicção, vou falar sobre isso. Porque isso é a nossa identidade. Eu quero convidar você a abrir Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, você avança lá comigo. E vai dizer, a partir do versículo 1. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Aqui conta uma história de quando Jesus ele vai para sua casa. Olha só, acompanha essa leitura. Marcos 2:1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em... Onde é que Jesus estava? Jesus estava em casa. Eu quero que você se atente sobre isso. Porque Jesus estava em casa, na casa dele. Jesus tinha um GC na casa dele, né? Jesus tinha um grupo de crescimento na casa dele. Onde é que Jesus estava? Em casa. Vamos avançar. Muitos se reuniram ali. Olha, o GC estava bombando, o GC de Jesus. A ponto de não haver lugar. Estava muito cheio. A ponto de não haver lugar, mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. O que Jesus estava fazendo ali? O resumo da mensagem, né? Jesus estava falando do resumo da mensagem, anunciando a palavra. Jesus estava em casa, ele era o anfitrião. A casa estava cheia. Amém? Assim como a casa de vocês, lotada, a ponto de não haver lugar. Tanta gente na tua casa, meu irmão. Assim vai ser na tua casa também. Amém? A casa cheia. E aí Jesus está ali anunciando a palavra. E o que acontece? Trouxeram-lhes então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam assentados. No GC de Jesus também tinha escriba, tinha fariseu ali, né? Tem de tudo, irmão, no GC tem de tudo. E aí alguns estavam ali pensando assim: como que ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? No GC às vezes não tem alguém que fica criticando, né? Às vezes tem, irmão, acontece. Jesus também no GC dele tinha alguns assim. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles estavam pensando assim, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas no seu coração? O que é mais fácil? Perceba essa pergunta. Jesus nunca pergunta o que é mais difícil. Ele sempre diz o que é mais fácil. Para Jesus nada é mais difícil. Sempre é o que é mais fácil. Né? Olha só, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o seu leito e anda? O que é mais fácil para Jesus? Tanto um quanto o outro é a mesma coisa. Jesus levantar um paralítico e perdoar pecado é tudo igual. Não é difícil para ele. Amém? E aí ele disse assim, no versículo 10: Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Quantos querem ter um GC assim?
E vamos ter, amém? Vamos ter GCs assim, onde as maravilhas de Deus vão acontecer. Amém, irmãos? GCs onde não vai ter espaço de tanta gente, né? Se abarrotando a galera ali, faltou cadeira, tem que ficar de pé. O que vão fazer? Deus do céu, não tem lugar, né? Tanta gente, senta no chão, né? Não sei o que a gente faz, né? Bom, esse é o grupo que acontece na casa de Jesus. Jesus também tinha um GC na sua casa. E olha só como no grupo de Jesus deu até prejuízo para ele. Porque arrebentaram o telhado da casa dele, irmão. Às vezes os anfitriões, porque vai sujar minha casa, porque vai estragar meu sofá, porque, irmão, arrebentaram o telhado da casa dele. Quem que foi o responsável para arrumar o telhado? Certo? Ele mesmo. Ele não era carpinteiro? O pastor Tiago falou sobre isso, né? Ele era carpinteiro, ele sabia mexer com tábua. Então o próprio Jesus, certo, foi lá ter que consertar aquele estrago. Irmãos, mas é maravilhoso, porque às vezes a gente fica, e o pastor Tiago falou algo que me marcou muito, porque a gente canta muito aquela canção assim, né? É Ele, né? Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, né? Muitas vezes a gente fica reclamando das coisas, um telhado, estragou meu sofá, e a gente canta, vem no culto e canta essa canção, mas daí qualquer coisa que acontece no GC já, estragou meu prato, né? Sujou minha casa. Irmão, você não está cantando que você está perdendo tudo por amor e com alegria. O que é um sofá? O que é alguma coisa? Sabe, Jesus teve um telhado arrombado, né? E estava lá. O mais importante de tudo isso é que uma vida foi transformada. Uma vida foi salva. Sabe, irmãos, mas o que me chama a atenção não é apenas o que acontece com o paralítico, mas é algo que eu quero chamar a tua atenção aqui nessa noite. São 4 homens que levam esse paralítico. O que me chama a atenção não é apenas a cura do que aconteceu, porque o paralítico não foi para lá sozinho, ele não tinha condição de chegar lá. O paralítico, ele não poderia por conta própria chegar lá sozinho. Ele só conseguiu chegar até Jesus porque 4 pessoas foram ousadas para levar esse paralítico até Jesus. Irmãos, essa semana teve um desafio de convidar 3 pessoas para trazer no culto hoje, né? Você convidou, você chamou, você foi essa pessoa que chamou. Porque às vezes, irmãos, a gente não é fiel no simples, de convidar, né? Estava lá convidando, falando, né? Pregando. Eu gosto, né, quando eu estou no meu trabalho, convidar as pessoas, né? De estar ali, quando eu estou comunicando alguma coisa, alguém sempre fala comigo, eu falo, essa semana vai ter isso, vai ter aquilo, né? Eu sempre estou dando os avisos da igreja, convido para vir lá no GC, né? Toda semana, né? Sempre quando surge uma oportunidade, eu estou lançando alguma semente, né? Estou lançando alguma semente, né? A Lúcia está lá, trabalha comigo, né? A gente, né, já está indo no grupo lá, né? E está aqui junto com a Lúcia, né? E a gente vem convidando, a gente vai chamando, né? Então isso é muito importante, porque 4 homens foram importantes na vida de alguém. Deixa eu te perguntar, quem foi a pessoa que te aproximou de Jesus? Quem foi a pessoa que te trouxe até Cristo? Quem foi a pessoa, parente, um amigo, um familiar, alguém que no momento mais difícil da tua vida, quando você estava paralisado, você não tinha força para chegar até um GC ou até mesmo na igreja, mas alguém que foi te buscar lá na tua casa, alguém que bateu na tua porta, alguém que te mandou um WhatsApp, alguém que ficou no teu trabalho insistentemente te convidando, até você chegar aqui, ou até você chegar no GC. Quem que foi essa pessoa? Você lembra dessa pessoa? Você tem gratidão por essa pessoa? Você tem gratidão por essa pessoa que fez esforço para que na dificuldade da tua vida, às vezes no teu casamento, às vezes uma dificuldade no financeiro, às vezes uma dificuldade na saúde, às vezes seja lá qual for, mas alguém acreditou em você e te aproximou de Jesus. Sabe, muitas vezes nós não lembramos dessas pessoas mais, né? Às vezes a gente acaba se esquecendo e vai caindo no esquecimento. Quem foram esses 4 homens, né? 4 representando essas pessoas que pegaram o teu leito no momento que você não tinha força para andar, que pegaram o teu leito, pegaram você e te tiraram de casa, e mesmo nas dificuldades conseguiram te levar até Jesus. Quem foram esses homens e mulheres de fé? Porque Jesus, quando viu o que estava acontecendo, vendo-lhes a fé,
Tem pessoas que acreditam em você mesmo quando você não acredita mais. Como é importante ter pessoas assim na nossa vida. Como é importante ter pessoas que acreditam na gente, mesmo quando a gente não acredita mais. Você tem pessoas assim, ou você é uma pessoa assim? Você é uma pessoa assim que acredita nas possibilidades? Será que nós somos? Deixa eu me colocar também, não é você, é eu também, nós. Será que nós somos essas pessoas que acreditamos nas possibilidades? Acreditamos que Deus pode restaurar os casamentos? Acreditamos que Deus pode resgatar dos vícios? Acreditamos que Deus pode libertar de qual seja a situação da vida que a pessoa está passando? Você crê nisso? Você acredita? Você acredita que você, talvez você seja nessa noite o paralítico, alguém trouxe você, mas talvez você deva ser alguém, e essa ministração nessa noite, que vai inspirar para o nosso próximo ciclo, seja você alguém que vai carregar o leito de alguém. Porque às vezes as pessoas não estão parando no nosso grupo, porque nós não estamos dispostos a carregar ninguém. Às vezes as pessoas não estão indo para o nosso GC, porque a gente não está querendo o peso de carregar uma pessoa, que é pesado, né? Imagina, irmão, tentar me carregar, eu já sou pesado, né? Eu já sou pesado, emagreci, graças a Deus, mas ainda sou pesado, né? Tem gente mais levinha, né? Que é mais fácil de carregar, mas pega uma pessoa um pouco mais pesada. Aí, né? Cada um vai pegando uma ponta. Imagina subir no telhado com um paralítico, irmão, né? O peso, a dificuldade, né? O transporte, a logística necessária para chegar até em cima de um telhado. Né? Não é assim, né? Só joga o paralítico para cima, né? Não é um tijolo, né, que você joga assim. É pesado, irmão. Então essas pessoas que carregaram esse paralítico, elas são pessoas extremamente importantes. É por isso que eu comecei lendo o texto. Irmãos, tenham a mais alta estima aqueles que trabalham com vocês, porque vocês nos ajudam a carregar os paralíticos. São vocês, líderes, que têm nos ajudado a carregar os paralíticos dessa cidade. Porque se dependesse só do pastor Elton, da pastora Marli, não daria conta. Se dependesse só de nós como pastores, não daríamos conta. Mas graças a Deus que tem se levantado muita gente para nos ajudar. Graças a Deus. E ainda assim não é fácil, né? Ainda assim, porque a Bíblia diz que a seara é grande, são poucos trabalhadores, e nós temos que rogar para que Deus manda mais. Quanto mais trabalhadores, melhor fica. Você está disposto a ser um trabalhador na seara? Você está disposto? Irmão, ficar no GC de Jesus, você pode escolher. Às vezes você pode ficar ali de pezinho na porta, né? E emperrando para que as pessoas entrem, né? Não deixando ninguém passar. Imagina, né? A falta de educação também. Pô, está vindo um paralítico, ninguém se ofereceu para... tem um paralítico que quer se aproximar de Jesus. Ninguém se ofereceu para dizer assim, vamos deixar ele passar. Será que não passou na cabeça de ninguém? Vamos deixar ele passar porque ele quer ter um encontro com Jesus? Às vezes nós estamos emperrando as pessoas na porta. Às vezes nós estamos na porta, impedindo as pessoas de entrar. Qual era a dificuldade, né? Sabe quando tem aquela vaga do mercado, às vezes que é aquela vaga que é do idoso, deficiente, né? E vai lá o cara que não tem deficiência, não bota lá, né? Tipo assim, não, aquilo é especial para aquelas pessoas, né? Já é feito para aquilo, para que pessoas que têm necessidade já possam estacionar ali e fique mais fácil. E às vezes o bonitão chega lá, já coloca lá, né? Não, eu só vou rapidinho. Não, irmãos. Às vezes nós estamos nesse mesmo pensamento, né? Querendo dar um jeitinho. Você já imaginou, irmãos, se é no teu GC que está acontecendo isso, tem um paralítico se aproximando, a casa cheia, e ninguém tem o pensamento, puxa, vamos sair todo mundo e deixar o paralítico entrar, para não precisar fazer toda essa logística. Não precisava fazer isso, você entende? Você entende que não era necessário isso ter acontecido. Se houvesse uma consciência da igreja de deixar o paralítico entrar, se tivesse uma consciência dos irmãos em permitir que ele entrasse, dá lugar para ele primeiro. Nós estamos bem, nós estamos com as pernas, graças a Deus. Mas ele não, ele tem uma necessidade. É ele que precisa de ajuda. E às vezes nós estamos ali, emperrado na porta. Não deixa ninguém se aproximar de Jesus. Mas graças a Deus por homens que têm uma visão além, né? Pessoas que conseguem enxergar além da porta. Eles conseguem enxergar uma outra porta. O telhado é uma porta. O telhado virou uma porta.
para se aproximar de Jesus, até o telhado vira uma porta. Amigos, essa gratidão em ter pessoas que vão fazer o que for preciso para te colocar diante de Jesus. Se nós queremos ano que vem ter uma festa de multiplicação onde vai ter o dobro de pessoas, irmãos, nós temos que ter essa consciência. Não ser aquelas que vão barrar as pessoas de entrar, porque muitos paralíticos vão ir para o teu GC, e você tem que dar abertura para eles entrar. Não precisa fazer eles subir pelo telhado, meu irmão, não precisa. Foi uma atitude louca, né? Foi uma atitude extrema, vamos usar essa expressão. Foi uma atitude extrema, mas não precisava. Isso me chamou a atenção, não precisava. Mas graças a Deus, porque tem pessoas que conseguem ir além. Imagina se eles olhassem para aquele GC e pensassem assim: nossa, hoje tem muita gente, vamos embora, né? Vamos embora, vamos, né? Tá louco, eu não vou entrar nessa casa aí, né? Ninguém veio me dar ninguém veio me ajudar, né? Ninguém veio me dar as boas-vindas, ninguém veio me receber, né? Todo mundo ali abarrotado, escribas e mestres da lei. A Bíblia fala, né, em Lucas capítulo 5, dá esse detalhe, que a casa de Jesus estava cheia de mestres da lei e escribas. Todos religiosos ali, vamos ver o que esse homem vai falar aqui. Né? Sabe, aquele espírito de religiosidade do grupo. Vamos ver, né? Estou aqui só para julgar esse pastor aí, vamos ver. Estava ali, qual o pensamento deles? Quem é isso aí para perdoar pecado? Quem que é isso aí? Quem que é isso aí? Quem que é isso aí para liderar GC? Quem que é isso aí para liderar GC? Quem que ele pensa que é? Né? Sabe, fica julgando. Quem que é isso aí para estar abrindo a casa dele? Sabe, esse espírito crítico, quem que é isso aí? Muitos, às vezes assim, entram no grupo com esse espírito, com esse coração. E são pessoas que impedem a ação de Jesus. Irmãos, lá em Lucas capítulo 5 fala, abra comigo, vamos para Lucas capítulo 5. Que é um detalhe importante para nós compreender. Vai contar a mesma história. Lucas 5,17. Eu só quero pegar um detalhe aqui, que vai acrescentar. Lembrando, é a mesma história contada por outro evangelho. Tem algumas adições aqui que ajudam a gente a entender. Vamos lá. E aconteceu que naqueles dias Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, como eu acabei de falar, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Olha aqui o que diz: e o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder do Senhor estava com quem? Com Jesus para curar. Irmão, o GC estava com uma unção de milagre aquele dia. E sabe quem foi curado? Apenas o paralítico. Apenas uma pessoa foi curada naquele GC. O poder do Senhor estava para curar. Imagina os milagres que poderiam acontecer naquele GC. Mas apenas um homem, apenas uma pessoa foi tocada por Jesus naquele GC. Apenas um, que teve a fé de se aproximar para que ele fosse curado. Ali não está dizendo que o poder do Senhor estava com Jesus para curar o paralítico. Está dizendo que estava ali para curar. Qualquer cura que necessitasse naquele ambiente ia ser curado. Assim como nessa noite, há um ambiente de cura aqui, irmão. Tem pessoas que serão curadas, se você crer, você é curado. O poder de Deus não é por causa de mim, não é por causa de ninguém, Jesus está aqui. Onde Jesus está, o poder dele está ali para curar. Não depende de mim, irmão, não precisa olhar para mim, não é eu que sou o cara, não sou nada. É a unção dele neste lugar. Sabe, não é eu, não é ninguém aqui, é que Jesus está aqui. Você sabe que Jesus está aqui? Jesus está aqui. Você sabe que quando você está ministrando o GC, Jesus está ali também? E o poder dele está ali para curar. Às vezes as pessoas vão para o GC e ficam ali viajando, olhando o celular e pensando, puxa, tem que ir embora porque amanhã tem que me levantar cedo. E aí, irmão, fica preocupado com tanta coisa e não sai recebendo nada. E sai, sabe, não recebe nada. E o poder de Deus está ali, ó. Quantas vezes a gente se reúne e não honra a presença do Senhor no GC? Ele está em todo o GC. A presença dele está lá. A presença dele está lá. Nós temos que ter a consciência de quando nos reunimos, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Irmão, Jesus está sempre presente quando nos reunimos, sempre. Jesus está lá no teu GC, sempre. Não quer dizer que, hoje, né, eu senti um arrepio, Jesus estava aqui. Irmão, mesmo que você não sentiu nada,
Jesus está lá do mesmo jeito. Porque é fé, irmão. Não se trata do que você está sentindo ou não sentindo, Ele está lá. E que nós possamos ter um coração grato a Deus. Porque, irmãos, se hoje você está aqui, é porque alguém carregou você. Alguém carregou você. Eu lembro do João, né? Nosso João Gaúcho, né? Que não está, né, ainda, né, mas eu sempre, ele vinha, trazia toda a criançada aqui pro, né, enchia o carro dele, né, a irmã Aramis, a irmã Cláudia, né, e esses dias eu encontrei ele na padaria, um amigo nosso, né, pastor, um amigo nosso, que eu tenho muita consideração pela vida dele, é porque o João, né, quando a gente começou a trabalhar os grupos, ele enchia o carro dele, trazia toda a piazada, e via para a igreja, ia lá, buscava de novo, trazia e levava para casa. Sabe, aquilo assim me inspirou tanto, né, pastor? Me inspira tanto, né? E graças a Deus toda a família está aqui, ó, né? Os filhos já cresceram, estão aí servindo, glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos que ter consideração por essas pessoas, sabe? Porque foi pessoas assim que, né, eu dou um exemplo dele, né? Eu dou um exemplo, mas eu sei que tem muitos outros aqui. É só alguém que era o meu discípulo na época. Toda vez que eu encontro ele, assim, às vezes eu tomo um café com ele, falo, meu irmão, estou com saudade, vamos lá em casa, né? E eu sempre estou convidando. Independente se ele for lá em casa, se for em qualquer outro GC, não importa, eu só quero, né, ver ele novamente, né? Servindo. Mas eu acho tão interessante porque eu lembro que ele vinha com o carro abarrotado, né? Então ele vinha com o carro abarrotado, trazendo a família, ou qualquer pessoa que precisava de carona, ele estava lá indo, levando, buscando. Ele fazia isso, não media esforço. Sabe, irmãos, a gente tem que voltar à simplicidade do Evangelho. O pastor Adilson falou sobre isso, né, pastor? Né? Voltar a ser o que nós sempre fomos. Sempre fomos. Nós sempre fomos. Sabe, essa questão das camisetas, né? Nós sempre fomos uma igreja muito feliz, alegre, com camisetas. Nós resgatar isso, né? Nos grupos. Voltar a fazer as camisetas. Voltar a trabalhar essas camisas. Voltar a trazer cor para os nossos GCs. Trazer cor, não só na festa de multiplicação. Nós temos que trazer uma identidade do que nós sempre fomos. Nós sempre fomos. Uma igreja alegre, uma igreja vibrante. Uma igreja que celebra. Nós não precisamos esperar um ano para fazer uma festa. Nós temos que viver em festa. Cada final de semana, uma alma que se converte. Festa no céu e festa na igreja. Festa atrás de festa, irmão. Só que, talvez você, para carregar alguém, você vai convidar uma pessoa e tomar uma atitude de, puxa, vou lá buscar aquela pessoa. Será que a gente tem esse coração? Eu falo para nós, né? Será que a gente poderia usar da nossa gasolina para ir até num outro bairro para trazer alguém que a gente quer trazer para Jesus? Ou trazer no GC? Será que não está faltando em nós um pouco desse carregar o peso? Nós estamos esperando que as pessoas vão parar dentro do nosso GC, mas a gente nem faz esforço. O Edmilton, a Lohane, meus discípulos sempre estão trazendo, né, carona, dando carona, né, levam lá para casa, e leva e traz, né? Eu acho legal isso, né? Eu sei que nos grupos também acontece isso, né? Pessoas que levam e trazem, oferecem, fazem isso. Eu acho tão bacana isso, quando, sabe, você coloca o teu carro à disposição do reino e diz, não, eu vou lá buscar e eu levo para casa. Porque, irmãos, talvez seja dessa forma que você vai carregar um paralítico. Eu não estou falando de um paralítico literal. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de alguém que não consegue com as próprias forças se aproximar de Jesus. E você vai ser um instrumento de Deus para carregar essa pessoa. Você quer ser esse instrumento de Deus? Será que a tua gratidão por alguém de ter trazido você até Jesus é a mesma gratidão de fazer você buscar alguém hoje? Será que a gratidão, ou você está que nem aqueles 9 que receberam a cura, não, mas agora está tudo bem com a minha vida e segue a vida, né? Deixa Jesus para lá agora. Agora que eu recebi o que eu preciso, agora eu estou curado da lepra, agora eu vou viver o que eu gostaria de viver, né? E Jesus, tchau para Jesus. Recebi a minha bênção, agora tchau para Jesus, não volto mais, Jesus, valeu, valeu de longe ainda, né? Valeu, Jesus, valeu. Ou será que nós somos aquelas pessoas que, puxa, aquele homem me tocou, eu vou lá me aproximar dele.
Eu quero viver com aquele homem, porque ele mudou a minha vida. E eu sei que ele tem mais para mim. Se ele pode me curar, ele pode fazer qualquer coisa na minha vida. Sabe, irmãos, às vezes a gente perde a gratidão. Porque às vezes pessoas que passaram na tua vida, às vezes não necessariamente alguém que te trouxe para Jesus, mas também pessoas que foram importantes em determinados momentos da tua vida. Momento que você estava quase desistindo, momento que você estava caindo, momento que você estava desanimado. Você lembra das pessoas que foram lá para te fortalecer? Você lembra das pessoas que foram para te entregar uma palavra e dizer, meu irmão, não desista? Você lembra das pessoas que às vezes no momento de aperto financeiro te entregaram uma oferta? Você lembra das pessoas que às vezes no momento que você não tinha nada dentro de casa te levaram uma cesta básica ou alguma coisa para te ajudar? Você lembra das pessoas que se aproximaram de você simplesmente para tomar um cafezinho? E dizer, eu me importo com você, eu só vim aqui para te visitar. Você lembra das pessoas que passam na tua vida e de alguma forma elas te abençoam? Você lembra delas? Você tem gratidão por elas? Às vezes a gente vai perdendo a honra. Às vezes a gente vai perdendo o coração da honra. A gratidão também é honra. Gratidão também é saber honrar as pessoas. Achar que não, ele não fez mais do que o pastor, não fez mais que a obrigação, ele é pastor, né? Às vezes tem essas falas, irmão. Às vezes não necessariamente falando, mas no coração, ele não fez mais que a obrigação, ele é o pastor. Me visitar a obrigação dele, né? Tem gente que às vezes pensa assim, né? Pensa assim. E claro que a gente tem que visitar, né? Isso faz parte, mas, sabe, às vezes a gente vai transformando isso numa questão de, é obrigação, sabe, e vai jogando peso. Seja grato. Por que às vezes você não está recebendo nada? Porque muitas vezes você está desonrando. Deus nunca vai confiar a você coisas maiores, se você não é fiel no pouco. No pouco. Às vezes num simples abraço e dizer assim, muito obrigado. Abraçar alguém e dizer, muito obrigado, porque você está na minha vida. Muito obrigado. Às vezes o teu líder de GC, você já foi abraçar ele e dizer, muito obrigado por cuidar de mim. A tua líder, o teu líder de GC. Você já deu um abraço no teu líder e na tua líder e diz assim, obrigado por cuidar de mim. Porque às vezes assim, semana após semana, irmão, às vezes você que não trabalha no grupo, você que às vezes é só um membro, né? Às vezes você não pensa, irmão, como é que um anfitrião, por exemplo, você já foi até no anfitrião e disse para ele, obrigado por você abrir a sua casa. Porque não é fácil abrir a casa, ó a casa de Jesus, às vezes dá uns prejuízos, né? Às vezes a pessoa entra na casa e vai embora e nem obrigado. Nem obrigado. Será que a gente tem perdido esse espírito de gratidão? Você já foi até o teu anfitrião e diga assim, obrigado porque você abre a tua casa, e porque você abre a tua casa, eu posso ser abençoado através da tua vida. Irmão, porque o GC não acontece uma vez por mês, o GC é semana após semana, e isso tem pessoas que estão há anos trabalhando nos grupos, sem parar uma semana sequer. Uma semana sequer, sabe? Gratidão por você. Gratidão pelos novos que estão se levantando hoje. Gratidão pelos novos GCs que estão multiplicando. Gratidão pelos líderes que estão se levantando. E pelos novos que virão. Nós não podemos perder esse coração, meu querido. A desonra, ela rouba de nós a gratidão. A desonra. Quando você olha como tudo comum, você perde a honra. Você chega na igreja, né? E trata como qualquer coisa. Você já está perdendo a gratidão. Você senta numa cadeira, você tem um ar-condicionado, você tem tudo, né? É claro que nós temos, irmãos, uma estrutura a melhorar muito. Nós temos muitos projetos e sonhos, os pastores aqui. Às vezes não conseguimos tudo que sonhamos. Deus vai nos dar essa graça. Mas estamos trabalhando, irmão. Nós estamos trabalhando. Não é fácil trabalhar com tudo que nós queremos fazer. É dinheiro. Envolve gasto, irmão. Você acha que é barato? Não é barato. Não é barato manter isso aqui. Mas tem pessoas que reclamam. Não é barato manter toda essa logística de culto. Mas tem pessoas que reclamam. Ai, tem que ofertar. Irmão, tudo bem, você não quer ofertar. Mas não reclama. Não murmura. Sabe a forma de você ser grato com essa igreja? Ofertando e dizimando. Essa é a palavra do pastor, né? Eu estou dando
O pastor vai falar sobre a oferta depois. Mas é uma forma de nós ser grato. De nós olhar para esse investimento e dizer, eu quero participar desse projeto. Eu quero estar junto. Talvez eu não possa trabalhar como pedreiro, talvez eu não consiga arrumar tanta coisa, mas eu vou investir. Eu vou investir. É esse o coração de uma pessoa grata. É uma pessoa que enxerga além. Porque depois, quando está tudo pronto, sabe o engenheiro de obra pronta? Tem os engenheiros de obra pronta, quando está tudo bonitão aí, ó, né? Mas passou o processo inteiro reclamando. Passou o processo inteiro reclamando. Ah, por que o pastor não arruma isso? Por que o pastor não arruma aquilo, né? E nós aqui pedalando, né, para tentar as coisas. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Aí depois Deus vai dando graça. Vamos chegar nos lugares que a gente quer chegar. Deus vai nos abençoar, amém? Aí depois a pessoa é o engenheiro de obra pronta, né? Né? Olha só, né? E aí quer participar de algo que ele nunca investiu. Quer participar de algo que ele nunca colocou nada. Não deu um esforço para isso. É por isso que a Bíblia diz, tenham em autoestima aqueles que se esforçam no trabalho com vocês. Porque, irmão, tem gente que se esforça nessa igreja. Tem muita gente que dá o suor para essa igreja continuar. E se você quer ser uma dessas pessoas, se coloque de pé. Você quer dar o teu suor para ajudar nesse trabalho? Você quer ser essa pessoa? Se coloque de pé.